nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, e te agradecemos por esse mover sobrenatural. Espírito Santo, muito obrigada. Continua a tua obra maravilhosa no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Aleluias, aleluias. Aleluias. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Pode se sentar aqui. Glória a Deus. A graça e a paz para todos que eu não vi ainda, amém? Para você que está chegando agora aí, o pessoal de casa, já está transmitindo, amém? Sejam todos bem-vindos também, amém? Queridos, nesta noite nós fizemos um pouquinho diferente, né? Do que nós temos de costume na liturgia do culto. Nós, no culto de Santa Ceia, devido ao conselho da minha esposa, a Rose falou para mim, né? Ela falou, olha, por que nós não deixamos sem a palavra de consagração, para que a gente tenha um tempo maior ali para a ceia do Senhor, né? E eu acatei o conselho dela, né? Então, no culto de Santa Ceia, a gente vai tentar, de alguma forma, não ter essa palavra de consagração, para a gente ter um tempo um pouquinho maior de comunhão mesmo, amém? Então, nos outros cultos normal, só nesse que mudou um pouquinho, tá bom? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 26. Mateus 26, até o 32, amém? Nós vamos trabalhar na NVI, como sempre, como de costume, né? Então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua aí, mas eu creio que nós vamos chegar no mesmo lugar. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho. Oh, meu Deus querido, meu Deus bendito e glorioso, nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, Pai. Ainda que nós passássemos aqui a noite toda te louvando e te adorando, seria muito pouco perto do que o Senhor fez por nós naquela cruz, Pai. Esta noite, Senhor, nós estamos diante de um memorial, Pai. E eu creio, meu Deus, que o Senhor tem algo para nós, para cada um de nós. E eu peço que desde já o Senhor prepare os nossos corações, o Senhor nos dê toda a sabedoria, todo o discernimento, para que nós possamos absorver o que o Senhor tem para falar ao nosso coração nesta noite, Pai. Espírito Santo, que amigo o Senhor é, que amigo o Senhor é perfeito, Espírito Santo. Eu poderia dizer tantas coisas ao Senhor nesta noite. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza de Jesus. Senhor, Espírito Santo de Deus, se nós pudéssemos receber um presente de valor aqui nesta terra, este presente é o Senhor, Espírito Santo. Não existe presente maior em nossas vidas que o Senhor. Não existe bem maior em nossas vidas que o Senhor. O Senhor é perfeito, Espírito Santo. Todos os dias o Senhor está ao nosso lado. Todos os dias o Senhor se dispõe a nos instruir e ajudar. Obrigado, meu amigo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e obrigado por tudo que ainda o Senhor irá fazer na vida de cada um de nós aqui e também na vida daqueles que estão em casa, Senhor. Muito obrigado. Eu me disponho, Espírito Santo, nas tuas mãos para que o Senhor me use do teu jeito e da tua maneira, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Esse contexto que eu acabei de ler agora a vocês, na verdade ele é um contexto que ele acontece um pouquinho antes da crucificação de Cristo. E a ceia do Senhor, esta mesa que está posta para nós hoje, ela é um memorial. Ela é um memorial para que eu e você possamos nos lembrar do que Jesus fez por nós naquela cruz, do quanto Jesus sofreu, padeceu por amor a mim e a você. Neste contexto que nós lemos, ali era o momento da Páscoa, né? Ali era aquele tempo da Páscoa, onde eles estavam celebrando, né? E em memória também da libertação que eles tiveram no Egito. E hoje nós estamos aqui diante da mesa também para nós comemorarmos a libertação do Senhor Jesus, a libertação que o Senhor Jesus nos deu. Porque antes nós estávamos presos nos nossos pecados e delitos, mas o Senhor Jesus, através da cruz, nos livrou de tudo isso, querido. Então, muitas pessoas, elas olham para a mesa, para a ceia do Senhor, entendendo como um ato religioso, como algo religioso. E talvez por isso elas muitas vezes não vêm participar da ceia do Senhor. Por exemplo, se eu perguntasse aqui para você nesta noite, quantos aqui participaram de todas as ceias do Senhor ao longo deste ano? Né? Não quero que você responda, quero que você responda para você aí dentro do teu coração. Quantas você perdeu? Por quais motivos você as perdeu? Querido, nós temos que levar muito a sério este momento e esta celebração da ceia do Senhor. E eu quero nesta noite, com a graça de Deus, né, levar você a entender um pouco mais acerca da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, porque às vezes existem dúvidas, conflitos até dentro do nosso coração, atitudes que nós tomamos diante da mesa do Senhor, que podem ser boas, mas também podem ser ruins para nós. E eu quero compartilhar, eu quero te apresentar alguns pontos importantes acerca da ceia do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero te apontar é: a ceia do Senhor, ela simboliza o que Cristo fez por nós. A ceia do Senhor, ela simboliza o que Cristo fez por nós.
Querido, a ceia do Senhor, ela é uma aliança. Ela é uma aliança. Amém? Agora, vá comigo lá em João 6, 53 até o 56. Sem pressa, amém, querido? Eu quero que você abra a tua Bíblia, né? Querido, eu estava pregando quinta-feira lá em Votorantim, e eu falei isso para os irmãos da igreja. Eu falei, irmãos, abra a tua Bíblia. Nós estamos com tantas tecnologias hoje, né? E eu tenho visto que os irmãos têm perdido um pouco o hábito de abrir suas Bíblias, né? Às vezes nós estamos correndo com o culto, e aí, eu vou deixar, eu anoto aqui e tal, né? Mas a gente precisa ter o hábito de abrir a Bíblia, porque senão nós nunca vamos ter o domínio sobre ela, amém? João 6, 53 até o 56, diz assim: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Querido, isso é uma aliança. Isso é uma aliança. E uma aliança, o que é uma aliança? Uma aliança é uma união entre duas pessoas. Uma aliança é uma união entre duas pessoas. E o interessante dessa aliança, que ela é tão forte, que quando essas duas pessoas se unem, elas se unem de uma tal forma, que você já não consegue mais distinguir, separar uma da outra. Essa aliança faz com que essas pessoas se unam tanto, né? Esse casal se una tanto, que você já não consegue mais separar um do outro. Você não consegue ver um e o outro. Quando você vê um, você já vê logo o outro. Interessante isso, né? Por isso que é tão impossível você fazer uma separação de um casal 100%. Porque eles se misturaram tanto, que acaba sempre sobrando algo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, por exemplo, me casei com a Rose, então nós temos uma aliança. E quando eu me casei com a Rose, eu era o Rogério sozinho, a Rose sozinha, e nós nos unimos, nos aliançamos. Da nossa aliança surgiu o Isaac. Hoje nós temos o Isaac. Tudo que eu tenho é da Rose, e tudo que a Rose tem é meu. Isso é uma aliança. Aliás, eu acho que na verdade ela casou comigo porque ela estava de olho em tudo que eu tenho, querido. Eu ainda tenho essa dúvida, entendeu? Eu ainda tenho essa dúvida. Ela viu tudo que eu tinha, minhas coisas e tal, e ela pensou, me dei bem. Coitada dela, né? Mal sabia ela. Mas tudo bem, né? Brincadeira. Mas nós fomos nos tornando um. Então tudo que é dela é meu, e tudo que é meu é dela. Nós temos um filho em comum, nós temos uma aliança. E isso, querido, é o que Deus quer comigo e com você quando nós tratamos acerca da ceia. Silvio, uma cadeira branca. Não. Troca ali. Então isso é quando nós nos voltamos para a ceia. É exatamente isso que ela, olhe para mim aqui, ó, amém? Eu, aqui. Quando nós olhamos para a ceia, e nós olhamos para essa aliança, é exatamente o que Cristo quer comigo e com você. Cristo quer estar tão unido comigo, a ponto de quando você olhar para mim, você não saber quem sou eu e quem é Cristo na minha vida, querido. Já pensou sobre isso? Hoje, a Rose tem muitas atitudes parecidas com a minha, e eu tenho muitas atitudes parecidas com a Rose, porque a nossa convivência foi nos levando a isso, a uma intimidade. Então, os hábitos da Rose mudaram, a postura da Rose mudou, meus hábitos mudaram, minha postura mudou. Por quê? Porque nós temos uma aliança. E assim é com Jesus, querido.
Assim é com Jesus. Pessoas precisam olhar para mim e para você, quando nós estivermos agindo, e elas pensarem: quem é que está fazendo isso agora? É o Rogério ou é Jesus? Porque é impressionante como eles são parecidos, é impressionante como eles são iguais. Nós não conseguimos distinguir o Rogério de Jesus, nem Jesus do Rogério, porque eles são muito parecidos. Na casa, no trabalho, em todo lugar, é como se Jesus estivesse fazendo ali. Eles são iguais, eles são idênticos. Isso é uma aliança, e é isso o que a ceia representa para nós, querido. Uma aliança. Eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Eu sou tão parecido com Jesus, falo tanto como Jesus, penso como Jesus, sou alegre como Jesus, me divirto como Jesus, oro como Jesus. É isso que eu e você precisamos obter através da ceia, e é isso que está colocado para mim e para você nessa noite, querido. Se você entender que essa é a aliança que o Senhor quer comigo e com você, você viverá isso que eu estou dizendo. Eu não estou aqui te pregando uma promessa, eu não estou te colocando aqui uma visão profética, eu estou falando de algo real, que é possível para mim e para você, desde que eu e você entendamos de fato o que é a mesa do Senhor, o que é a ceia do Senhor. Então a primeira verdade, a primeira coisa que eu quero expor para você nesta noite é que a mesa, a ceia, ela simboliza uma aliança com o Senhor. Você e Ele sendo um. Você e Ele sendo um. Tudo que é dele é teu, tudo que é teu é dele. O teu carro é dele, tua casa é dele, tua família é dele, teu filho é dele, tua esposa, teu marido é dele. Mas tudo que é dele é teu também. E às vezes, querido, Jesus, Ele não se limita a me entregar e te entregar tudo que é dele. Sabe, Jesus dá tudo, muito mais do que você precisa, do que você necessita. Mas às vezes eu não consigo entregar para Ele um dia, eu não consigo entregar para Ele uma hora, eu não consigo entregar para Ele o meu filho, eu não consigo entregar para Ele minha esposa, eu não consigo entregar para Ele o meu carro, eu não consigo entregar para Ele a minha casa. Porque, querido, às vezes você pode olhar para mim e dizer assim: pastor, eu entrego o meu carro. Querido, quando nós deixamos de dar uma carona, nós não estamos entregando o nosso carro para Jesus. Quando nós deixamos de orar, nós não estamos entregando a nossa vida, o nosso tempo para Jesus. Ele quer ser um comigo e ser um com você. Tudo que é dele é seu, e tudo que é seu é dele. É dele. Aprenda isso. E eu quero que você saia daqui nesta noite, querido, tendo uma aliança com o Senhor, ou fortalecendo a sua aliança com o Senhor. Que você, em nome de Jesus, que você ande por aqui nessa noite, amém? Fortalecido no Senhor e entendendo muito bem, né, a importância dessa aliança, amém? A segunda coisa que eu quero tratar com você nesta noite, eu vou correr nesses primeiros pontos, porque eu tenho um ponto que eu quero parar um pouquinho. A segunda coisa que eu quero expor nesta noite é que a ceia, ela representa um tempo de comunhão com os irmãos, amém? A ceia representa um tempo de comunhão com os irmãos. E o que é a comunhão aqui? A comunhão aqui é a capacidade de amar e de perdoar o meu irmão. Isso é a comunhão. A comunhão é a capacidade que eu tenho de amar e de perdoar o meu irmão. A ceia representa o amor de Jesus por nós, mas a ceia também precisa representar o amor que eu tenho pelo meu irmão. Já pensou sobre isso? A ceia precisa representar o amor que eu tenho pelo meu irmão.
Na igreja primitiva, querido, olha que lindo isso. Na igreja primitiva, na igreja de Atos, a ceia tinha um nome, e ela se chamava Festa do Amor. E o que era essa festa do amor? Esta festa do amor era como se aquelas pessoas todas se reunissem, e cada uma delas levavam um prato numa reunião, para eles compartilharem e comerem, terem um tempo de comunhão juntos, amém? Só que tem um detalhe muito importante nessa festa do amor. Haviam ali muitas pessoas pobres, e esta era a oportunidade que aqueles homens ricos e poderosos tinham de abençoar aqueles pobres que não tinham nada. Por isso se chamava festa do amor. Sabe, meu irmão, é por isso que eu tenho este hábito de, quando nós vamos participar da mesa do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor, de convidar você a trocar o teu cálice e o teu pão com o teu irmão. E este ato de trocar significa dizer ao teu irmão: eu te amo tanto que eu quero te entregar a minha melhor porção. A minha melhor porção, o que eu melhor tenho nas minhas mãos, eu quero te entregar. Eu não quero ficar para mim, eu quero dar a você, porque você é muito importante para mim. Meu irmão, escute. Nós precisamos olhar com bons olhos, por exemplo, para a igreja primitiva, porque quando eu olho para esta igreja, eu percebo que ali havia esta comunhão genuína. Por exemplo, se nós fôssemos lá para Atos agora, vamos lá em Atos 2, 42. E Alexandre, né, Vitor? Meu irmão, se você continuar tocando assim, eu vou dar um beijo em você daqui a pouco aí. Vai tocando aí. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus, meu Pai. Jamais, jamais. Atos 2, 42 até o 47, amém? Olha o resultado, querido, da comunhão, como ele é lindo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Isso é a verdadeira aliança. Aqui você não consegue enxergar o homem e você não consegue enxergar Jesus, porque diga para mim, que homem, carne, faria o que esses homens estão fazendo aqui? Eles vendiam suas propriedades. Está aqui, estou vendendo minha propriedade, vamos repartir com quem precisa. Você precisa, para você, meu irmão. Isso aqui é alguém impregnado de Cristo, isso aqui é alguém enraizado em Jesus, cheio de Jesus, respirando e expirando Jesus o tempo todo. Isso é a verdadeira comunhão que o Senhor quer de nós como igreja dele nessa terra. Isso é a ceia, isso é a mesa do Senhor, e nós precisamos nos atentar a isso, porque às vezes nós nos achegamos à mesa do Senhor sem entendermos a importância disso. Irmão, como é lindo! Esse é o meu sonho e essa é a minha oração. Quando Deus me deu a palavra sobre a igreja, Deus me deu essa base bíblica, querido. Não pode haver falta de nada em nosso meio, não pode haver ninguém passando por necessidade em nosso meio. Nós temos que nos ajudar, meu irmão.
porque se Cristo estivesse aqui, era isso que Ele faria, Ele ajudaria, e se Ele ajudaria, eu e você somos um com Ele, eu e você também temos que ajudar, eu e você também temos que ajudar, amém? O Senhor Jesus, quando toma o pão, Ele diz: este é o meu corpo, e este meu corpo, ele é a expressão exata da igreja do Senhor hoje aqui na terra. Agora escute bem, ouça o que eu vou te dizer. O corpo de Cristo é a expressão do amor de uns pelos outros. Esse é o corpo de Cristo, é a mais alta expressão de amor uns pelos outros. Por isso eu não posso participar da ceia não amando o meu irmão. Eu não posso participar da ceia não perdoando o meu irmão, porque se eu fizer isso, eu estou mentindo, querido. Você entende, meu irmão? Você entende a profundidade do que eu estou te dizendo hoje? Quando você participa da ceia do Senhor, você afirma: eu amo o meu irmão. Participar da ceia significa: eu amo o meu irmão, eu amo você, eu amo você, eu amo você. É isso que você está declarando. E como você pode participar de algo que você não vive? Como você pode sentar à mesa se você não consegue amar? Terceira coisa, a ceia é para sermos abençoados através desta aliança, amém? Quando participamos da ceia, nós somos muito abençoados por Deus. É por isso que às vezes eu fico chamando, eu falo: irmãos, não percam a ceia, irmãos, não marquem compromisso no último sábado do mês, não percam a ceia. Por quê? Porque vocês vão perder a bênção do Senhor, porque a ceia é bênção. 1 Coríntios 10, 16 e 17, diz assim, ó: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão, pois todos participamos de um único Jesus. Todos nós participamos de um único Jesus. E o cálice que daqui a pouco você vai receber nas tuas mãos, ele é um cálice da bênção, querido. O cálice que você vai receber na sua mão, ele traz bênçãos espirituais para você. Você crê nisso? O cálice que você receberá na tua mão daqui a pouco, ele traz dons espirituais para a sua vida. São coisas muito importantes que nós não podemos tratar com indiferença. Veja, escute, preste atenção. Nós estamos finalizando o mês de outubro para entrar no mês de novembro, amém? E talvez você veio ao longo deste ano orando e pedindo a Deus um dom. Deus, um dom. E às vezes é num momento desse que o Senhor entregará a você este dom, querido. Então, olha que coisa tremenda é a ceia do Senhor. Olha que coisa importante é a ceia do Senhor. E olha a maneira que eu e você às vezes a tratamos.
eu tenho que ir para a igreja, né? Hoje é culto de Santa Ceia. Se eu não for na igreja, o pastor vai ver que eu não estou lá e depois vai me chamar a atenção. Então eu tenho que ir lá na mesa, eu tenho que sentar na ceia, na Santa Ceia. Pelo menos no culto da Santa Ceia eu tenho que ir. Querido, você não entendeu. Eu amo tanto, 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 tanto você, que é por isso que eu fico te chamando. Vem e não perca algo como isso. Vem, filho, vem, filha, e não saia da presença. Não perca isso para a sua vida. Não abra mão disso para a sua vida. Amém? Então a primeira coisa que eu falei, que a ceia era uma aliança. A segunda é a comunhão entre nós aqui neste lugar. E a terceira é que a ceia, ela é também uma bênção para a nossa vida. Mas, diga mas o apóstolo Paulo diz que a ceia do Senhor também pode trazer maldição sobre as nossas vidas. Também pode trazer maldição para a igreja do Senhor. E eu quero me deter um pouquinho aqui com você nessa noite. Maldição aqui quer dizer não ser abençoado. Na Bíblia, escute, na Bíblia, nós encontramos propósito para bênção e propósito para maldição. Mas eu e você acreditamos que nós seremos só o quê? Eu amaldiçoado, pastor? Está amarrado em nome de Jesus. Jamais, arreda de mim, Satanás. Eu sou abençoado. Já viu aquela música? Nós cantávamos muito na igreja. Sou abençoado. Então, é isso aí. Isso aí, eu gosto de ser abençoado. Mas o que Paulo está dizendo é que também a ceia pode trazer maldição sobre a igreja. Agora vamos lá para 1 Coríntios 11, 27. Por favor. Do 27 ao 32. A Bíblia fala que se nós participarmos da ceia de modo errado, nós trazemos maldição para nós. Amém? Agora olha o que ela está dizendo aqui, ó. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Quem come do pão e bebe do cálice indignamente, traz para si juízo, fica doente e até dorme. Agora escute, isso daqui eu quero que você entre comigo no âmbito espiritual. No âmbito espiritual, porque aqui nós estamos falando de coisa espiritual. E querido, escute, como tem gente doente na igreja do Senhor hoje. Se você perceber, na igreja do Senhor hoje, tem muita gente doente, muita gente carregando rancor no seu coração, mágoa no seu coração, deprimido. Há muita maledicência dentro da igreja do Senhor, querido, escute, há muita maledicência, irmãos falando mal de irmãos, irmãos julgando irmãos, irmãos que guardam rancor de irmãos, que não conseguem perdoar o seu próprio irmão. Isso é o que a Bíblia está dizendo sobre pessoas doentes. Pessoas doentes. E eu e você precisamos analisar se nós não estamos doentes, queridos. Porque são sentimentos,
tem muita ferida. Eu vejo gente com muita ferida e não tem disposição de tentar tratar essa ferida. Nós nem conseguimos acessar essa ferida, porque elas não permitem que a gente acesse essa ferida. Pessoas que estão doentes, pessoas que talvez sentaram à mesa do Senhor e participaram do corpo e do sangue do Senhor de maneira indigna. De maneira indigna. Muita gente dormindo na igreja do Senhor, querido. Tem muita gente dormindo dentro da igreja. E olha, não é no sentido literal não, porque eu estou de olho, amém? Não é no sentido, eu estou de olho, amém? Eu estou dizendo dormindo de forma espiritual. O que é uma pessoa que está dormindo espiritualmente? É uma pessoa que entra no culto e sai do culto da mesma maneira que entrou. É palavra em cima de palavra, e aquela pessoa não entra em crise. Ela não tem crise nenhuma, ela é indiferente. A palavra vem, fala com a igreja, a palavra de Deus vem sobre a igreja, e ela continua indiferente. Às vezes ela olha, a impressão que dá é que ela está tipo, isso aqui não é para mim, deve ser para alguém aqui do lado. Eu estou super bem, tudo bem resolvido, né? Eu me lembro uma vez que nós fomos num retiro. Isso faz tempo, hein? Um bom tempo, irmão. Bastante tempo mesmo, né? Nós fomos num retiro e tinha um pastor pregando lá, né? E ele falou que ele foi num culto uma vez, e ele estava pregando nesse culto, e tinha um rapaz que ficava o tempo todo fazendo assim, sabe? O tempo todo no culto, né? Aí ele pegou e chegou no rapaz e falou para o rapaz, viu? Por que você está fazendo isso? Ele falou, não, isso aqui não é para mim não, pastor. Então o que não é para mim eu pego e jogo por trás, eu jogo pro lado. Pessoas dormindo são pessoas assim. Não, deve estar falando com o irmão fulano de tal. É, porque eu fiquei sabendo que aquele irmão está com problema na igreja. É para ele essa palavra. Estão dormindo, querido. Estão dormindo. E como a igreja do Senhor está dormindo, querido. Eu não vejo mais cultos onde você encontra pessoas pelos cantos chorando, em crise. Você chega e fala assim para a pessoa, o que aconteceu? Cara, minha vida tem que mudar. Pastor, ora por mim, minha vida tem que mudar. Às vezes, queridos, eu tenho a impressão que nós que pregamos a palavra, nós estamos pior do que a igreja. Porque eu que prego a palavra, sou o primeiro a ouvir ela. E como a palavra me confronta e ela bate em mim, querido, eu entro em crise. Tem dias em que eu grito, Jesus, eu quero ser semelhante ao Senhor. E eu não vou desistir enquanto eu não conseguir isso. Eu quero que as pessoas me vejam na rua, e elas vejam o próprio Jesus andando na rua. E eu não abro mão disso para a minha vida. E eu vou até o fim, meu irmão. Mas se você estiver dormindo, talvez você vai pensar assim, ok, deve ser para qualquer um outro, menos para mim, porque eu estou muito bem com Jesus. Por que isso acontece, pastor? Porque pessoas estão participando da ceia do Senhor, sem discernir o corpo do Senhor, sem discernir o corpo do Senhor. E aqui está o maior erro de todos que eu e você cometemos. Bom, se a mesa, se a ceia é algo tão sério e tão profundo assim, o que eu faço então? Eu não participo. Eu não estou digno, eu não estou bem. Então se eu não estou bem, eu não participo. E aí é que está o teu erro, querido. Porque quando você não participa, você está dizendo que o sangue e o corpo de Cristo não são o suficiente para mudar a sua vida e perdoar os seus pecados. E aí é pior ainda, meu irmão. É pior ainda. Eu não consigo, pastor, perdoar fulano de tal. Ceia 1, ceia 18, ceia 25. Não. Eu estou bem, porque pelo menos eu não estou participando indignamente. Ah, é?
aí é que você se engana. Aí é que você se engana. Escute, sua vida no reino espiritual, ela não é neutra. Sua vida no reino espiritual não é neutra. Ou seja, a sua vida atrai bênção ou ela atrai maldição. Não tem jeito. Sabe, no reino espiritual, aquele que fala assim, não, eu vou ficar aqui no meio, estão brigando ali, eu fico aqui, ninguém me toca, ninguém me rela, eu sou indiferente. Não, no reino espiritual não tem isso, querido. Ou é bênção ou é maldição. Então, se você participa indignamente, problema. Mas se você deixa de participar, problema também. Então o que eu faço, pastor? Simples. É só você deixar Cristo entrar aí dentro desse coraçãozinho duro e começar a se quebrantar e lançar para fora tudo o que tem aí que não pertence a Ele, meu irmão. O que é pior? Participar da mesa do Senhor indignamente ou liberar o perdão para o seu irmão? O que é pior? Participar da mesa do Senhor indignamente, da ceia do Senhor indignamente, ou voltar a conversar com o seu irmão? O que é pior? Discernir. O que é discernir? Discernir é ver o que os olhos carnais não veem. Isso é discernir. Os teus olhos carnais não estão vendo, mas os teus olhos espirituais estão discernindo. Está entendendo, irmão? Discernir é quando você sai com a sua certeza. Eu já passei por isso. Minha vontade era confrontar a Rose. Agora, os meus olhos carnais, mas eu não tinha o discernimento. Mas antes de eu confrontar, eu fui para o quarto. E lá no quarto, eu discerni o corpo de Cristo. E os meus olhos espirituais me mostraram que não deveria ser aquilo que eu tinha que fazer. Ao contrário, eu deveria voltar lá e pedir perdão e me arrepender. Isso é discernimento, querido. Mateus 25, 35 até o 40. Esse texto, eu falei a semana passada sobre ele. E eu quero te dar ele como exemplo de discernir. Eu estou dando meu tempo aí, gente? Estou. Ele diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Olha que interessante aqui. Esses homens estavam tão aliançados com Jesus, que eles fizeram um monte de coisas, que nem perceberam que eles estavam fazendo para Jesus. Está entendendo, meu irmão? Não havia plateia assistindo, não havia plateia olhando, eles estavam fazendo por conta própria. E eles nem imaginavam que eles estavam fazendo para Jesus. Por quê, querido? Porque eles estavam tão dentro de Jesus, e Jesus estava tão dentro deles, que era natural deles fazer aquilo. Natural deles fazer aquilo. Agora veja isso: se eu estou misturado com Jesus, então eu farei o que Jesus faria aqui na terra, se Ele estivesse no meu lugar. E aqui pega, meu irmão. E pega muito, e a gente sabe que pega. Porque às vezes nós saímos de casa com pressa, por exemplo, correndo, atrasados,
E nós passamos pela rua, de repente, num momento de chuva, e vemos uma pessoa parada, com o carro quebrado, no meio da rua, desesperada, pedindo a Deus, clamando: Senhor, manda alguém para me ajudar a tirar esse carro do meio da estrada. Mas nós estamos com pressa e atrasados, e nós passamos direto. Mas será que Jesus passaria direto? Difícil, né? Tudo na verdade, eu preciso, quando eu estou aliançado com Jesus, é entender isso. Como Jesus faria? Como Jesus faria? E eu não quero que você faça pensando assim, como Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Eu quero que você faça de uma forma natural, meu querido. Porque quando for natural, é sinal que você está em Cristo e Cristo está em você, enraizado aí dentro de você. Agora escute, quando eu não cuido da minha esposa, quando eu não cuido do meu marido, quando eu não cuido dos meus filhos, quando eu não cuido dos meus pais, quando eu não cuido das pessoas, quando eu não cuido do meu emprego, quando eu não cuido da minha empresa, eu não estou discernindo o corpo de Cristo aqui na terra. Eu não estou discernindo. Quando Jesus veio aqui na terra, haviam pessoas que discerniram que Ele era o Cristo. Haviam pessoas que discerniram que Ele era o Cristo. Por exemplo, José e Maria. José e Maria discerniram que Jesus era o Cristo. E olha que interessante isso. Eles compreenderam algo que eu e você temos muita dificuldade de compreender. De imediato eles compreenderam algo que eu e você até hoje estamos sofrendo para compreender. Sabe o que eles compreenderam? Quando eles souberam que Jesus era o Cristo, José e Maria cuidaram do corpo de Jesus. Alimentaram o corpo de Jesus, deram roupa para o corpo de Jesus, cuidaram do corpo de Jesus. Jesus, homem. Jesus, homem. Amaram o corpo de Jesus, respeitaram o corpo de Jesus. Só que hoje, esse Jesus, homem, não está mais aqui na terra. Mas o corpo dele ainda continua aqui na terra. E o corpo deste Jesus é a igreja dele hoje. E eu e você não compreendemos ainda isso, meu irmão. Porque nós achamos que a igreja, ela é uma instituição humana. Mas a igreja não é uma instituição humana, a igreja é uma instituição celestial, ela é uma instituição do próprio Deus aqui na terra. Sim, talvez, da forma que nós estamos vivendo hoje, muitas igrejas estão se perdendo, e talvez pelo fato delas estarem se perdendo, eu e você estamos pensando que as igrejas viraram empresas, e muitas delas viraram empresas mesmo, mas a igreja do Senhor ainda continua sendo o corpo de Cristo aqui na terra, e nós temos que ter esse entendimento, querido. O corpo de Cristo não é meu, não é seu, não é de ninguém, é dele mesmo, e se eu ferir o corpo dele, eu estou ferindo ele mesmo. Não importa quem você fira, se você pegar o meu corpo e você ferir o meu dedinho do pé, vai doer em mim, a minha mão vai doer, a minha perna vai doer, então nós não podemos ferir um membro sequer do corpo de Cristo, porque machuca ele. Quando o Espírito Santo começou a ministrar isso ao meu coração, eu me ajoelhei e falei: Senhor, me perdoe,
Porque muitas vezes eu falei mal do seu corpo, eu neguei o seu corpo, eu deixei o seu corpo sem roupa, Jesus. Quantas vezes, Jesus, eu maltratei o seu corpo, eu fui indiferente ao seu corpo, eu passei adiante do seu corpo, o seu corpo me pedindo ajuda e eu ignorando, Jesus. José e Maria entenderam, eles discerniram, querido, e eu e você hoje precisamos discernir isso. Aqui há um corpo que não é meu e nem teu, cada membro aqui tem uma importância, todos iguais, com o mesmo valor, assim como para você, a sua mão tem o mesmo valor do teu braço, do teu rosto, da tua perna, você sabe disso, assim para Jesus é igual. Não há o maior nem o menor, não há o que prega e o que fica sentado, todos somos iguais. Ainda que os homens trabalhem de forma errada, ainda que os homens tentem se colocar acima, não, a igreja do Senhor é uma instituição celestial, e Ele é o pastor, e sempre será o pastor nessa terra. Lute por isso. Uma igreja que não tem o Senhor como pastor não é uma igreja, não pode ser uma igreja. Homens que dirigem uma igreja sem a unção do Espírito não podem dirigir uma igreja, ou pelo menos não deveriam fazer isso. Quando eu deixo de ouvir o Espírito, a igreja deixa de ser uma instituição celestial e passa a ser uma instituição humana. E quando eu estou cuidando da igreja, eu estou cuidando do corpo de Jesus aqui na terra. Escute, quando você dá uma oferta, quando você dá o dízimo, quando você dá uma roupa que não serve mais para você, quando você doa uma cesta básica, quando você doa o seu dom natural, quando você pinta uma parede, quando você troca uma lâmpada, quando você corta um mato, quando você atende os irmãos da igreja, quando você ajuda os irmãos da igreja com assuntos jurídicos, quando você ajuda os irmãos da igreja com assuntos administrativos, quando você serve no ministério da igreja, você está cuidando do corpo de Cristo aqui na terra. Você está cuidando do corpo de Cristo aqui na terra. Você não pode participar da ceia sem discernir isso, querido. Porque se você participar sem discernir isso, talvez você esteja participando indignamente. Eu não sei se você tem colocado a sua mão. Eu não sei se você tem contribuído. Eu não sei se você tem ajudado, mas uma coisa eu sei: eu e você precisamos discernir isso, para começarmos juntos a cuidar do corpo de Cristo aqui na terra, querido. Quando eu cuido de alguém, quando eu ouço alguém, quando eu vou até alguém que está passando por dificuldade, sexta-feira, eu vivi um momento tão difícil para mim, mas eu fui tão tocado pelo Espírito. Sabe como é importante você deixar tudo que você está fazendo para dar atenção a uma pessoa que está precisando, querido. Eu sei que tudo que nós fazemos é importante, tem valor, mas escute, é o corpo de Cristo que está gritando por ajuda. Nós precisamos discernir. Nós não podemos vir e sentar à mesa do Senhor e participar dela indiferentes.
Talvez essa semana pessoas, talvez essa semana o corpo de Cristo pediu a você: me ajude, cuide de mim, e você foi indiferente a isso. Nós não podemos ser indiferentes, não devemos ser indiferentes. E Paulo diz que muitos estão doentes, porque não entendem a igreja como o corpo de Cristo. Irmão, me escute. Deixa eu dizer algo a você. E deixa eu dizer algo a você que está em casa também. Não pode haver dentro da igreja maledicência, querido. Não pode haver dentro de uma igreja maledicência, querido. Se há uma pessoa em nosso meio errando, o que nós deveríamos fazer é abraçá-la e cuidar dela e amá-la, mesmo com o erro dela. Ela errou, você também vai errar, eu também vou errar, nós somos passivos de erro, mas nós não fazemos isso, pelo contrário, nós metemos o pau, nós falamos mal, às vezes ficamos até felizes porque as coisas não estão indo bem para uma outra pessoa. Como pode, meu irmão? É o corpo de Cristo nesta terra. Ah, fulano de tal se deu mal? Muito bem, assim mesmo que tem que ser. Pronto, fez um monte de coisa, agora toma. Está errado. Não pode haver rancor em nosso meio. Não pode haver rancor em nosso meio. Me escute. Não pode haver mágoas em nosso meio. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você fomos perdoados diante dos nossos pecados e delitos, e não foram poucos. E o Senhor não hesitou em nos perdoar. Como eu posso então não perdoar uma pessoa? Como eu posso não falar com o meu irmão? Como eu posso ficar sem falar com o meu irmão? Querido, está errado. E eu não estou dizendo para nós aqui, eu estou dizendo para a igreja toda, para a igreja na terra. A igreja do Senhor deveria ser unida, mas ela vive em guerra. Porque o meu ministério, porque o ministério do outro, porque o ministério do outro, porque você não foi no meu, porque se você for no meu, você vai ver o que é ministério. Parece que a impressão que eu tenho é que o ministério A salva, o B não salva, o C salva, o D não salva, o A não é de Deus, o B é de Deus. Precisamos discernir o corpo de Cristo aqui na terra. E sabe, querido, por que tudo isso acontece? Porque infelizmente existem muitas pessoas que chegam aqui hoje diante da mesa do Senhor e participam dela de maneira indigna. Quando você participa de maneira indigna, você fica doente e você dorme. Doente e dorme. Não deveria ser assim. Eu não acredito que é o que Jesus gostaria de olhar aqui na terra e ver. Irmãos, a partir de hoje, eu gostaria que você compreendesse o que eu estou tentando te dizer. Não fira mais o corpo do Senhor aqui na terra. E você que está cuidando do corpo do Senhor, muito bem, parabéns. Continue cuidando desta maneira. Faça o seu melhor por ele, cada vez melhor. Você que ainda não está, meu convite nesta noite é você: tome uma posição e inicie
inicie, querido. João 1,9, Renato, para nós encerrarmos. José e Maria. Um último detalhe aqui. Quando aqueles 3 reis souberam que Jesus havia nascido, o que foi que eles fizeram? Eles saíram da onde eles estavam à procura do menino Jesus. E quando eles chegaram diante de Jesus, o que foi que eles fizeram? Eles depositaram diante de Jesus algo de importante, porque eles discerniram quem era Jesus. Será que nós estamos discernindo quem é o Jesus? Olhe para a pessoa que está do seu lado agora. Olhe bem para ela. Isso, olha para outra do outro lado agora. Olhou bem? Você tem curiosidade de saber como é Jesus? Basta você olhar para o teu lado, porque Ele está aí, querido. Pare de orar pedindo: Jesus, eu quero te ver. Ele está se mostrando a você todos os dias. Ele anda ao seu lado todos os dias, querido. Ele te abraça todos os dias. Pare de pedir abraços para Jesus. Ele tem colocado pessoas do seu lado para te abraçar todos os dias, porque Ele é essa pessoa que está do teu lado. Entenda isso. Tenha discernimento disso. Essa pessoa que está olhando para você do teu lado é Jesus. É o próprio Cristo. Ele habita dentro dela, mora dentro dela. Mas nós estamos vivendo em guerra entre nós mesmos. Nós estamos ferindo Jesus. Nós estamos brigando com Jesus. Quando nós brigamos uns com os outros, nós estamos maltratando Jesus e não uma pessoa. Nós precisamos discernir isso. O teu filho, a tua esposa, aquele teu amigo do trabalho que você não suporta. Pois é, querido. Talvez ele esteja precisando do teu abraço. Talvez ele esteja precisando desse Jesus que é você. Derrame esse Jesus sobre ele. Vire novamente para a pessoa que está do teu lado. Diga para ela: muito prazer, eu me chamo Jesus. Ceia é o lugar aonde nós devemos expressar o nosso maior amor pelos nossos irmãos aqui, querido. Quando uma pessoa qualquer falasse o nome de um irmão da igreja e ele dissesse fulano de tal, deveria haver aqui um povo se levantando e dizendo: não fale dele, porque você está falando de Jesus. Nunca diga isso dele. Mas ele está fazendo algo errado. Mas ele precisa ser amado, como eu fui amado também. Não julguemos, amados. Amemos. Eu estava falando com o Luiz hoje, na hora do almoço, de Votorantim, e aí ele pegou e mandou uma mensagem para mim. E ele mandou assim: sabe, pastor? O Tony. A gente tem ligado para ele, cuidado dele. O Tony, eu acabei de ficar sabendo que ele foi para a Assembleia de Deus, pastor.
Eu não concordo com isso, viu, pastor? Está errado esse negócio dele ir para a Assembleia de Deus, tal. Ele devia ter falado pelo menos alguma coisa, mas ele não quis falar, ele não está te respondendo, pastor. Sabe por quê? Porque você ajudou tanto ele, agora ele está com vergonha, pastor. Eu falo mesmo, pastor. Sabe por quê? Porque, sabe, na Assembleia de Deus ninguém vai cuidar dele, não. Eu sei porque eu nasci lá dentro daquele lugar. Mas aqui, eu não estou falando mal da Assembleia de Deus, não sou eu que estou falando, eu ouvi, amém? Mas aqui, pastor, eu encontrei amor. Nessa igreja eu achei o amor. Lá na Assembleia de Deus eu era um vagabundo, um bandido, eu era um estragado. Aqui todo mundo diz que me ama. Aqui todo mundo cuida de mim, eu sou valorizado. Nós não fizemos nada. Nós somente amamos Ele. Nós somente abraçamos Ele. Só isso, querido. Eu não fiz nada de extraordinário. Quando só eu o conheci, eu o abracei e disse a ele: eu amo você, Luiz. Eu amo você, cara. É por isso que talvez tenha tantas pessoas doentes, tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas dormindo, porque elas não discerniram ainda o corpo do Senhor aqui na terra. Mas hoje eu entrego a você a mensagem do Senhor que Ele entregou a mim. Eu confio a você que você a partir de hoje viverá nessa terra de uma maneira diferente. Quando você for abrir a sua boca e dizer algo, você vai pensar muito bem antes de falar, porque você vai estar falando do próprio Jesus. 1 João, fecha os teus olhos um pouquinho agora. Nós estamos encerrando essa parte. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, eu não posso fazer isso por você. Agora é você que tem que fazer isso. Se essa palavra falou contigo, se essa palavra falou ao teu coração, chegou a hora de você confessar os seus pecados e acreditar que Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados antes de você se assentar à mesa do Senhor. Essa é a hora de você deixar diante do Senhor tudo o que tem que ser deixado. Se você quiser se ajoelhar agora, pode se ajoelhar. Se você quiser sair do teu lugar e ir para um canto, pode ir para um canto. Se você tiver que pedir perdão para alguém que está aqui, se levante, vá até essa pessoa e peça perdão, e se conserte com ela. Não importa quem seja, aqui não há o melhor e o pior, nem o maior e o menor. Mas não sente mais a mesa do Senhor de maneira indigna. Comece a falar, comece a orar. Preguei há dias atrás sobre o cego Bartimeu. Quando Bartimeu soube que Jesus estava naquele lugar, ele gritou feito um louco para chamar a atenção de Jesus. Não é possível que você não queira chamar a atenção de Jesus. Não é possível que você não queira gritar a ponto de Jesus olhar para a sua vida. Existem coisas que precisam ser deixadas, abandonadas. Se conserte com o Senhor, é noite de conserto. Então se conserte, meu amado. Se conserte diante do Senhor, grite se for preciso, chore se for preciso, arranque de você, pela raiz, tudo isso. Entre em crise com você mesmo. Você que está em casa, eu digo a você a mesma coisa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo,
Visita agora o teu filho e a tua filha que está aqui. Visita agora o teu filho e a tua filha que está em casa. Ajuda ele a colocar para fora tudo isso. Ajuda ela a colocar para fora tudo isso. A renunciar essas coisas, em o nome de Jesus. Meu irmão, me escute. Há uma mesa posta para mim e para você. E o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores me convidou e te convidou. O meu Pai e o teu Pai. Fique de pé agora. Isso. Obrigado, Espírito Santo, pela direção. Eu quero que você saia do seu lugar e dê um abraço em cada irmão aqui. Comece a abraçar o teu irmão. Pode abraçar, querido. Abrace, diga a ele: eu te amo. Abrace o teu irmão. Diga: eu te amo, eu te amo. Orodomanaya soyandele manai, sunenene manai, irede manaya soyandele manai. Querido, libere, abrace e libere tudo que está dentro de você e do seu coração. Permita que o Espírito Santo agora use a sua vida. Oh! Sunenene manana masore de manai, ore de manaya soyandele manai, ore de manaya soyandele manai. Sure de la 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 basure de manai, ore de manaya soyandele manai, ore de manaya soyandele manai. Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Pela cruz me chamou, Aleluia! gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Abrace, querido, abrace, abrace, abrace. Oh, oh,
aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz, gentilmente me atraiu e aproximo, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente, sem palavras me aproximo, quebrantado. Cada dia, cada força, cada oração, obrigado por tudo que eu amo você,
Mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela me graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus,
Se assenta um pouquinho, querido. Continua com os teus olhos fechados. Eu queria agora me despedir dos que estão em casa. Deus abençoe a todos. Um domingo abençoado para todos, em nome de Jesus. Amém? Queria chamar a Rose aqui um pouquinho, o Silvio e a Sara. Queria que você